O filme Jogos Mortais, lançado em 2004, foi uma obra que redefiniu o cinema de horror no início do século XXI, introduzindo uma nova forma de abordar o terror psicológico, com elementos de tortura, suspense e reviravoltas inesperadas. Dirigido por James Wan e escrito por Leigh Whannell, Jogos Mortais é mais do que um simples filme de terror. É um marco que deu origem a uma das franquias mais duradouras e influentes do gênero. E é exatamente sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. Hoje é dia de mais um episódio do nosso quadro de terror. Eu sou o João e você está prestes a ver o que tem aqui do outro lado. Antes de começar o vídeo para valer, claro que eu sempre devo lembrar você de se inscrever se não for inscrito. Se é a primeira vez que você tá aqui, assiste o vídeo até o final e se você gostar já sabe, deixa um like porque isso ajuda demais aqui o conteúdo a chegar mais na frente. E tem aqui embaixo um botão novidade, você pode dar uma olhada aí no YouTube, principalmente no celular, vai ter o botãozinho hypar. Isso ajuda muito canais pequenos, você pode só clicar lá em cima e botar para hypar o vídeo e assim ele vai ser entregue para mais pessoas ainda, tá show? Então sem mais enrolação, vamos começar a falar de Jogos Mortais. O enredo do longa gira em torno de dois homens, Adam, vivido por Leigh Whannell, o próprio roteirista, e Dr. Lawrence Gordon, vivido por Cary Elwes. Esses dois acordam acorrentados em lados opostos de um banheiro subterrâneo imundo. Entre eles, encontra-se o corpo de um homem aparentemente morto, segurando um gravador. Logo, os dois descobrem que são as mais novas vítimas de um serial killer conhecido como Jigsaw, cujo modus operandi é colocar suas vítimas em armadilhas mortais que testam o seu instinto de sobrevivência e força moral, segundo o que o próprio serial killer diz. Enquanto Adam e Dr. Gordon tentam desvendar os mistérios por trás do seu cativeiro, são apresentados flashbacks de outras vítimas de Jigsaw, cada uma enfrentando dilemas morais em armadilhas que logo se tornariam o chamariz e o carro-chefe, a marca registrada dessa franquia. O filme trabalha habilmente com o suspense, com o tempo se esgotando para os protagonistas enquanto os segredos são revelados e a verdadeira natureza de seus desafios mortais vai se tornando cada vez mais clara. A conclusão do filme é de fato um dos aspectos mais comentados pelos fãs da obra. Ele é cheio de reviravoltas, e eu te garanto que se você não viu nada, nunca viu o filme, não tomou nenhum spoiler, eu acho que você vai curtir. Eu pelo menos acho bem interessante a forma como esse filme aqui termina sua história. Uma das curiosidades mais notáveis sobre Jogos Mortais, ou Saw, como é chamado no original, é que esse filme foi originalmente concebido como um curta-metragem, criado por James Wan e o Leigh Whannell. E a ideia por trás desse curto era atrair investidores. Muito parecido com o que o Sam Raimi fez com o Evil Dead. A gente já falou sobre Evil Dead nesse quadro aqui, eu vou deixar aqui em cima o card para você poder conferir o vídeo se ainda não viu. E esse curta, ele foi expandido para um longa-metragem filmado com um orçamento relativamente modesto, cerca de 1,2 milhões de dólares. Grande parte do filme foi gravado em um único local, o banheiro que eles vivem presos. O que não só ajudou a manter os custos baixos, mas também intensificou a sensação de claustrofobia e desespero, elementos cruciais para a atmosfera do filme. Uma outra curiosidade interessante é que aquele defunto que aparece ali deitado entre os dois, que tá o filme todo ali, era um ator de verdade, tá? Não era um boneco, e ele ficou o tempo inteiro deitado. Imagine quantas horas, quantos takes foram gravados desse filme e o ator lá, a pessoa, ficou deitadinha, sem se mover, quietinha, o tempo todo para gravar isso. Isso que é comprometimento, né, cara? Isso que é um ator de verdade. E isso ajuda no realismo, porque como o orçamento era baixo,
você imagina que botar um boneco ali talvez deixasse tudo com um tom artificial, mas como é uma pessoa, a gente compra de verdade que tem um cadáver entre eles ali. Isso é muito interessante. Vamos falar um pouco sobre o legado da franquia Jogos Mortais, agora que você já conhece um pouco do enredo e de algumas curiosidades. Jogos Mortais não só foi um sucesso de bilheteria, arrecadando mais de 100 milhões de dólares mundialmente, como também deu origem a uma franquia que se tornaria uma das mais lucrativas do cinema de horror. A série de filmes é conhecida por suas armadilhas elaboradas, dilemas morais extremos e pela figura principal do Jigsaw, um vilão que, diferentemente de muitos outros do gênero, não acredita que está fazendo mal, ele não quer matar, ele não é uma pessoa ruim, pelo menos na visão dele. Na cabeça dele, ele está ensinando lições de vida às suas vítimas. O que é bem interessante, em alguns filmes dessa franquia é até mesmo ensaiado o porquê ele tem essa visão, se aprofunda mais um pouquinho aqui, outro ali. Eu não vou entrar muito em detalhes porque eu acho interessante que vocês assistam e descubram um pouco desse caráter que o personagem tem. É bem legal. Além de popularizar o subgênero que ficou conhecido como torture porn, Jogos Mortais influenciou uma geração de cineastas e levou ao surgimento de inúmeros filmes que tentaram replicar sua mistura de terror psicológico e violência gráfica. No entanto, poucos conseguiram capturar a mesma combinação de inteligência narrativa e horror visceral que tornou o filme original tão eficaz. O impacto cultural de Jogos Mortais também pode ser visto em outras mídias, com referências em programas de TV, séries, músicas e até nos videogames. Inclusive existe um jogo baseado nos filmes, Jogos Mortais The Game, onde você vive ali na pele de um sobrevivente e tenta escapar das armadilhas. A franquia gerou debates sobre os limites do horror no cinema, questionando até que ponto a violência extrema pode ser usada para explorar temas mais profundos sobre a moralidade e sobrevivência. Mas eu preciso dizer aqui, os Jogos Mortais ele acaba gerando esse debate todo porque ele é um filme que se tornou mainstream. Apesar do primeiro ser um filme que veio com uma intenção ali bem modesta, à medida que a franquia foi avançando, os filmes se tornaram cada vez mais populares, virando os famosos terror de shopping, que são aqueles filmes que, apesar de às vezes abusarem um pouquinho da violência, são filmes pops que todo mundo adora. Quando sai um novo Jogos Mortais, todo mundo quer ver, porque na verdade existem filmes no underground que são bem mais violentos e viscerais que o próprio Jogos Mortais, e que geram esses debates que aí sim eu acho que vale a pena esse limite do terror e da violência. Eu deixo aqui de referência o Martyr, um filme francês que aborda também essa temática da crueldade, que esse sim dá para ter uma discussão legal sobre será que isso ainda é uma arte? Será que ele está tentando contar uma história ou só me mostrar uma violência gratuita? Mas enfim, eu tô desvirtuando um pouco aqui do assunto, é só mesmo porque eu queria trazer esse paralelo aqui, porque os Jogos Mortais acabou se tornando muito popular, então ele é vítima dessa pancada que recebe o "ai, é muito violento? Será que quer me contar uma história mesmo?" Enfim, só debates, eu posso trazer um vídeo mais profundo sobre isso no futuro, beleza? Mas fato é que a franquia Jogos Mortais deixou um legado duradouro no cinema do horror que redefiniu o que um filme de terror poderia ser no século XXI. Com sua mistura única de enredo engenhoso, reviravoltas inesperadas e terror visceral, o filme continua a ser um marco do gênero, que inspirou tanta admiração quanto imitação desde o seu lançamento. E nada disso seria possível sem, claro, a figura do visionário diretor James Wan. Então vamos falar um pouquinho sobre ele aqui para entender quem é esse cara. James Wan é um cineasta malásio-australiano que se destacou no cenário cinematográfico global por conta de sua habilidade em reinventar e popularizar o terror no século XXI. Ele nasceu em 1977 lá na Malásia e se mudou para a Austrália ainda jovem, onde ele acabou estudando cinema na Universidade RMIT de Melbourne. Wan começou sua carreira dirigindo curtas-metragens, mas foi com os Jogos Mortais em 2004 que ele realmente se destacou. E após o sucesso desse filme, ele continuou a explorar o gênero de horror como Gritos Mortais, que talvez você tenha visto por aí, esse famoso filme do boneco, e Sentença de Morte. Os dois foram lançados em 2007.
mas ele se tornou de vez conhecido mesmo para o público em geral a partir de 2010 com Sobrenatural e depois em 2013 com Invocação do Mal, que acabou consolidando ele como um dos diretores mais influentes do gênero. Esses filmes foram bem recebidos pela crítica e pelo público, principalmente Invocação do Mal em particular ali, que acabou dando início a um universo compartilhado, conhecido como Conjuring Universe ou Invocaverse. E esse universo inclui os filmes da Annabelle e da Freira. Apesar da sua fama como diretor de terror, o James Wan também mostrou grande versatilidade se aventurando em outros gêneros. Por exemplo, ele dirigiu em 2015 o Velozes e Furiosos 7, o famoso filme onde a gente perdeu o Paul Walker. Ele estava lá, além de, claro, fazer Aquaman também em 2018. Ele fez Aquaman 2 também, com certeza. Mas o meu filme favorito dele é Maligno. Futuramente eu pretendo falar sobre esse filme, eu acho ele criativo demais e muito divertido. Enfim, isso é um pouquinho do James Wan, o foco aqui é falar sobre os Jogos Mortais, mas eu queria trazer um pouco sobre o criador dessa história, beleza? Bom, e voltando a falar de Saw, as continuações dos Jogos Mortais formaram uma das franquias de terror mais icônicas e prolíficas do cinema, como eu disse lá na frente. E após o sucesso do primeiro filme de 2004, ela se expandiu rapidamente, com sequências sendo lançadas quase anualmente. Cada filme continuando a explorar a mente do vilão, suas armadilhas sádicas e as consequências psicológicas para suas vítimas. Jogos Mortais 2 foi lançado em 2005 e já não tinha mais a direção de James Wan. Jogos Mortais 3 veio logo em 2006 e o quarto filme em 2007. Em 2008 tivemos Jogos Mortais 5, em 2009 Jogos Mortais 6. Em 2010 nós tivemos Jogos Mortais, o final, que de final não tinha nada, afinal de contas a franquia não terminou. Porém ela ficou um pouco na geladeira e voltou só em 2017 com Jogos Mortais Jigsaw, esse que é um dos meus favoritos, confesso. E em 2020 nós tivemos um spin-off estrelado pelo Chris Rock, Espiral, o legado Jogos Mortais, que tem um final que eu acho interessantinho, bonito. E no ano passado nós tivemos Jogos Mortais 10, que eu também acho um filme bem legal. Mesmo com críticas variadas ao longo dos anos, e críticas essas muito pertinentes, porque a franquia realmente é uma bagunça. Futuramente, se quiserem, eu posso trazer vídeos sobre os segundos filmes, o terceiro e tudo mais. Jogos Mortais continua sendo uma referência no gênero e uma prova de habilidade de James Wan e Leigh Whannell em criar uma saga que captura a imaginação do público e pode redefinir um gênero contemporâneo. E aí, você já assistiu Jogos Mortais? Você gosta da franquia? Se não assistiu, pretende assistir? Se você já gosta, diz pra mim qual o seu filme favorito. Futuramente eu pretendo trazer mais vídeos falando sobre as armadilhas. Qual as mais terríveis, quais aquelas que você sobreviveria, quais armadilhas não dá pra escapar. Tudo isso, essa é uma franquia que dá pra gente se aprofundar muito, então futuramente eu pretendo, beleza? Se gostou do vídeo já sabe, deixa o like porque isso ajuda muito. Se é a sua primeira vez, bem-vindo ao canal, eu sou o João. Se inscreva aí pra poder continuar acompanhando. Valeu? Muito obrigado por ter ficado até o final, não esquece de ativar o sininho e é isso aí, nos vemos na semana que vem. Mas antes, eu tenho uma pergunta pra fazer. Você, aí do outro lado que me assiste e me ouve, vamos jogar um jogo?